O que esperar do Santos após a renovação de Neymar até o fim de 2025? Mas antes faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, para falar sobre Santos e mais uma edição do Análise de Torcedor que junta a opinião do jornalista com a opinião de um torcedor ou torcedora de futebol, vou falar com a Gabriele Soares sobre o Santos, sobre o momento do Santos, com essa renovação do Neymar até o fim de 2025. Bom, Gabriel, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco do Santos. Eu que agradeço, Luiz, pelo convite. Ser santista tem muita coisa para falar. A gente só sofre. Bom, Gabriel, primeiro eu quero falar sobre essa renovação do Neymar. Queria saber a importância para você da renovação do Neymar e ele sendo importante no jogo, como muitos pediam, um jogo decisivo contra o time do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Olha, primeiro eu acho que nenhum santista imaginava que o Neymar ia voltar. Assim, ano passado a gente estava na pior fase do nosso clube, né? Passando pelo rebaixamento, jogando a Série B. E quando vira o ano, a gente sobe e de repente tem o Neymar. Então, eu confesso que até agora eu não acredito. Eu assisto os jogos e falo, meu Deus, ele realmente está jogando no meu time. Depois de tanto tempo assim. E olha, eu acredito assim que a gente não vai disputar a Libertadores ainda, vai demorar um pouquinho para a gente chegar nessa grade ali no Brasileirão. E o Neymar com certeza deu um gás para a gente, deu um ânimo para a gente reerguer as estruturas do clube. E depois desse jogo contra o Flamengo, tenho certeza que a energia de todo mundo mudou, até mesmo dentro do clube, dos jogadores, e trouxe uma alegria assim que eu não sentia há um bom tempo, para falar bem a verdade assim para você. Não senti essa animação que eu tô até hoje feliz pela essa vitória do Flamengo. E o pessoal comentando, meu Deus, eles estão comemorando como se fosse um título, mas para tudo que a gente passou, pra gente cada vitória agora vai contar como um título, né? Foi 3 pontos muito importantes pra gente. E foram 3 pontos contra o time que até na rodada passada era o líder do Campeonato Brasileiro. Era um Flamengo que até pouco tempo estava jogando a Copa do Mundo de Clubes. E eu queria saber de você, o que você espera do Santos nesse Campeonato Brasileiro? Qual a projeção que você coloca o Santos nessa edição de Campeonato Brasileiro? Um Santos que foi semifinalista do Campeonato Paulista, caiu na terceira fase de Copa do Brasil para o time do CRB e só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Olha, pra ser bem sincera, eu só espero que a gente fique bem longe da zona de rebaixamento. E eu coloquei nos meus palpites com o pessoal da página que o Santos chegando em 12º para mim, permanecendo tá ótimo. Não espero muitas coisas, eu só quero que o clube se reestruture e a gente consiga ficar ali por um bom tempo longe da zona, porque estou, ó, pesadelo para mim. O Santos que disputou a Série B do ano passado, acabou sendo campeão sob o comando do Fábio Carilli. Eu queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Carilli, que foi bastante contestado. Foi um treinador que assumiu o Santos logo após o rebaixamento, foi vice-campeão paulista, um campeonato que, por ser um time que iria disputar a Série B, acabou surpreendendo muita gente por chegar na final do Campeonato Paulista e jogar a final contra o Palmeiras, ganhou o primeiro jogo 1-0, acabou sendo derrotado na volta por 2-0 e na Série B acabou sendo campeão, mas tendo um pouquinho de dificuldade ali, principalmente no meio do campeonato. Queria saber a sua opinião sobre qual a sua análise sobre o trabalho do Fábio Carilli, que teve o vice-campeonato paulista, o acesso e o título da Série B. Olha, uma coisa que incomodava muito, muito nós, torcedores santistas, é que o Carille tem essa mania de recuar o time, né? E o Santos nunca foi um time que jogou para trás. O Santos é um time que a todo tempo quer tacar bola, quer estar atacando. E acho que o maior pecado dele foi ter mantido isso. O Santos só recuava, até mesmo nos jogos de Série B, a gente sofria muito com isso. E mesmo a gente sendo campeão, todo mundo odiava o Carille. A gente podia estar ganhando de 3-0, que dava intervalo, o jogo acabava, o pessoal tava xingando o Carille, ninguém aguentava mais. E um dos principais erros dele foi ter tirado o Gil, né? Porque ele tinha uma implicância com o Gil, que era um dos nossos melhores, que estava ali na Série B. E ele permanecia no erro, mesmo todo mundo pedindo o Gil, ele errava, não colocava o Gil.
E eu acho que ele errou muito. Eu acho que ele é um técnico assim para a Série B. Não acho que ele tenha a competência assim de um grande técnico de Série A. Por mais que ele já foi campeão pelo Corinthians, né? Não me recordo muito bem. Mas eu acho que depois dessa Série B, assim, ele decaiu como treinador, até mesmo nos outros clubes que ele tá agora, né? Eu não vejo ele como um grande treinador. Também tenho esse ranço, assim, pelo Carille. E por mais que ele tenha feito a gente disputar o Paulistão, né? A gente disputou a final ano passado com o Palmeiras, deixou muito a desejar. Era um time muito, muito, muito medroso e me dava muita raiva ver aquele Santos jogar. É o Fábio Carelli, que, como você muito bem disse, foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017 e também engatou uma sequência de 3 títulos paulistas, 2017, 18 e 19. Você acredita que essa relação dele com o Corinthians pode ter atrapalhado o trabalho dele no Santos? Ah, eu creio que não. Eu acho que ele até se doava, assim, pro Santos, sabe? Ele só não soube conduzir um time que é totalmente ofensivo, né? Ele deixava a gente muito retranqueiro, toda hora era recuada de bola. Quando a gente achava que o Santos ia atacar, de repente a jogada voltava tudo lá para trás de novo. E isso deixava a gente frustrado. Eu acho que não tinha nada a ver com o Corinthians, não. Acho que era uma coisa dele mesmo, sabe? Esse início de ano no canal, eu conversei com o Marcelo Fernandes, que foi o treinador do rebaixamento do Santos, naquele 2-1 contra o Fortaleza, que o Fortaleza venceu, o Santos acabou caindo na Vila Belmiro, e ele acabou até falando um pouco do trabalho do Carille, que ele repudia a forma que o Carille foi criticado no Santos. Ele acabou falando muitas coisas, contou também alguns bastidores do rebaixamento. O Carille que fez a sua segunda passagem no Santos, né? Em 2021 ele foi importante ali para manter o Santos na primeira divisão e depois acabou assumindo o time na Série B. Eu queria falar com você também sobre o Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira que está no seu segundo ano como presidente do Santos, nesse retorno como presidente do Santos. Eu queria saber de você a sua análise sobre esse retorno do Marcelo Teixeira como presidente do Santos. Olha, eu gosto do Marcelo Teixeira. Tem algumas coisas que eu não gosto muito, que é ele achar que ele é o clube em si, né? Querendo ou não, presidente, jogador, nenhum manda no Santos. O Santos é o Santos e a única pessoa que ama o Santos é os torcedores. Porque o mandato dele pode acabar, depois o Santos vai continuar lá, os torcedores vão continuar lá, independente do presidente. E eu acho que ele foi muito bem trazendo o Neymar de volta, surpreendente. E dá para ver que ele quer ter uma visão mais assim, como a Leila, por exemplo, né, de empresa, de fazer o Santos crescer, de buscar patrocinadores. Eu acho que ele está se saindo bem por enquanto. Vamos ver. O Marcelo Teixeira que, assim, eu vejo que ele vem tomando algumas decisões equivocadas, principalmente na forma que ele trouxe o Pedro Caixinha. Ele insistiu muito no Gustavo Quinteiros, que depois acabou indo para o Grêmio, e o Pedro Caixinha acabou sendo o plano B, acabou demorando para fazer o planejamento para 2025, já sabendo que o Carille não iria ser o técnico nesse ano de 2025. Então, a única coisa que eu contesto ele nessa forma de planejar, mas eu concordo com você. O retorno do Neymar foi importante e o Neymar vai ajudar tanto o Santos quanto ele também visando a Copa do Mundo de 2026. Queria saber de você como santista e jornalista, como que você lida de ver que esse retorno do Neymar também tem um olhar visando a Copa do Mundo do ano que vem pela seleção brasileira. Olha, o Neymar na seleção brasileira tem que ter, né? Seleção precisa do Neymar. O Neymar é o nosso 10, não tem outra pessoa que possa substituí-lo. E a volta do Neymar fez todos os brasileiros focarem também nos jogos do Brasil, né? Querendo ou não, a gente fica olhando muito os jogos de fora. E quando a gente vê um ídolo que conquistou o mundo lá fora voltando para o time brasileiro, a gente começa a prestar mais atenção nos jogos brasileiros, né? E com certeza o Neymar voltando é um grande marketing para o futebol brasileiro. Eu estou vendo várias páginas lá de fora acompanhando os jogos daqui. O tanto que falaram do jogo do Santos e Flamengo lá fora. Aquele Fabrício, você conhece aquele jornalista, sabe? O Fabrício postando coisa. Eu acho que
o Neymar, ele trouxe não só marketing para o Santos, como também para o futebol brasileiro. Fez muita diferença. O Neymar, que, como você muito bem disse, esse marketing foi importante até no amistoso que o Santos fez com o RB Leipzig, né? No período ali antes do Santos jogar jogos do Campeonato Brasileiro. E agora eu quero falar um pouco sobre esse elenco do Santos, esse elenco atual do Santos, Santos que tem Tassiano, que eu acho um jogador útil para o elenco, principalmente nos bons momentos que ele teve no Bahia do Rogério Ceni, mas pelo valor que foi pago por ele, eu já não concordo muito. É aí que a gente entra no assunto do Marcelo Teixeira. A forma que o Tassiano foi contratado pelo Santos, no valor, eu já não concordo muito. Tem o Tiquinho Soares, que foi campeão de tudo pelo Botafogo no ano passado, recentemente contratou o Ilharão, recentemente contratou o Igor Vinícius. Queria que você falasse um pouco sobre esse elenco do Santos e o que você acha? Se é um elenco limitado, se é um elenco que dá para brigar por coisas maiores nesse Campeonato Brasileiro? Qual é a sua opinião sobre esse elenco atual do Santos? Olha, o Tassiano com certeza foi um dos maiores desperdícios de dinheiro, assim, do Marcelo Teixeira, com todo respeito. Mas o engraçado é que quando a gente julga ele, aí ele entra, ele vai e faz um gol. Aí a gente fala, caramba, a gente julgou, ele foi e fez o gol. Mas eu não gosto muito do futebol do Tassiano, pra ser bem sincera. O Tiquinho, eu confesso que eu esperava mais dele. Eu não sei se é porque também, querendo ou não, é um elenco ainda de Série B, né? A gente veio da Série B, tá montando um elenco, tá testando o time, tá vendo quem ainda consegue ficar em cada posição. Então, a gente ainda, querendo ou não, é um time de Série B. A gente tem grandes jogadores como o Rolaser, que tá sendo um ídolo pro Santos. A nação santista tá gostando muito do Rolaser. Aí tem o Neymar. Aí eles têm que acompanhar o Neymar, tem que acompanhar a jogada do Neymar, querendo ou não, é um jogador que tá num nível muito acima desses jogadores. Então eu acho que o Santos tem muita dificuldade, né, de acompanhar a jogada, de pegar o ritmo. Porque, querendo ou não, o jogo da Série B muito diferente. E eu acho que eles ainda estão sentindo um pouco ainda, sabe? Mas o Igor Vinícius, eu só vi 2 partidas dele. Até então, eu tô gostando dele. Eu não me recordo muito bem dele na época do Santos, né? Porque eu só tenho 25 anos. Nessa época, eu não era muito vidrada ainda no futebol. Mas eu tô gostando dele também. O Rolaser, não preciso nem falar, que ele tá sendo um dos favoritos. Ele é decisivo, ele entra, ele faz jogada. Só que tem que ter alguém para acompanhar, né? Tem que ter. O Santos precisa urgentemente que encaixar os jogadores certos. Eu acho que o último time contra o Flamengo foi um time muito legal. Eu só tiraria o Guilherme, porque o Guilherme, para mim, ele tá jogando ainda como se ele estivesse jogando no campeonato de Série B. Tá sendo muito criticado por todos nós torcedores. E ele não acompanha o ritmo. Por mais que ele tenha dado assistência ali do gol, quase todos os passes que ele tocava, ele errava. E o David Washington também, por mais que é um jogador do Chelsea, né, tá emprestado pra gente, ele não tá nas suas melhores condições de jogo, não serve para ser titular. Eu prefiro o Tiquinho ainda no lugar dele. O Tiquinho já é mais ágil, já presta mais atenção na jogada. Ele tá mais por dentro, assim, sabe? É um Santos, no comando do Kleber Xavier, um time mais equilibrado do que era com o Pedro Caixinha. O Kleber Xavier, aos poucos, vem conseguindo os resultados, mas primeiro ele deu uma estabilidade ali no sistema defensivo do Santos, com a entrada do Zé Rafael, que para mim foi uma excelente contratação. Até tendo em vista que o Zé Rafael vinha de lesão no Palmeiras, até me surpreendeu a rápida adaptação dele com a camisa do Santos. É um time que tem um Escobar que no início da temporada estava jogando de lateral esquerdo e agora vem sendo utilizado no lado direito com o Souza jogando no lado esquerdo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse equilíbrio, principalmente ser um time mais sólido que foi colocado desde a chegada do Kleber Xavier no comando do Santos. Olha, o que o Kleber tá fazendo eu tô gostando muito. Eu gosto como ele testa os jogadores, eu gosto como ele não cisma só com um só jogador. Se o jogador não foi bem na rodada passada, no outro dia ele já não coloca, testa outros jogadores. O Zé Rafael, eu tô gostando muito, eu acho que ele era o que a gente precisava, o meio-campista ali. A gente precisava muito, eu gosto muito dele. O Escobar, não preciso nem falar, que a Nação Santista também ama ele. Ele é raçudo, ele não desiste da bola, ele tá o tempo todo em cima.
Tanto que ele ficou em cima de um jogador do Flamengo, eu não me recordo o nome, mas ele não largava, não largava. E eu gosto muito do Escobar, que ele é muito raçudo. Gosto do Brasão também, não tem nem como falar do Brasão aqui, que todos nós santistas amamos o Brasão. Infelizmente, João Paulo perdeu a posição para ele. E quando o João Paulo entrou, o João Paulo foi, tomou o gol. E aí fez o Kleber criar mais ainda vontade de querer deixar o Brasão. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a importância de ter um Kleber Xavier que conhece o Neymar de outros carnavais, até porque o Kleber Xavier fez parte da comissão técnica do Tite, que era técnico da seleção brasileira, que tinha o Neymar, que tem ainda o Neymar como a sua principal estrela. Eu acho que quando você trabalha com a seleção brasileira, que são um dos melhores jogadores, né, em cada posição, você tem uma visão totalmente diferente. E quando você tem o Neymar no seu time, você vai querer igualar eles aos jogadores de seleção brasileira. Então eu acho que ele pega um pouco de cada do que a pessoa pode melhorar e vai deixando lá para ver no que dá, vai testando. E eu gosto disso, eu gosto dele testar, eu gosto dele não ter medo de tirar, dele colocar. Ele colocou o mini Robinho, primeira estreia dele, e deixou ele ser feliz. E o menino deu muito certo. Ele é muito bom e eu gosto muito disso. Bom, Gabriele, vamos para as duas últimas perguntas para você, para a gente poder encerrar o bate-papo. Primeiro, já que você citou sobre o Robinho Júnior, queria que você falasse um pouco sobre ele e se a questão dele usar já logo de cara, no seu primeiro jogo como profissional, a camisa número 7 do Robinho, que foi importante no título brasileiro de 2002 e 2004 pelo Santos, se coloca muita responsabilidade dele logo de cara nesse seu início como jogador profissional do Santos. Com certeza é muita responsabilidade, até pelo nome que o pai dele carrega, por tudo que aconteceu com o pai dele. Com certeza não deve ser nada fácil para um menino estrear desse jeito, dessa forma. Mas eu acho ele um cara bem cabeça, que ele entrou pronto para fazer aquilo, e eu tenho certeza que ele vai se desenvolver muito bem dentro do Santos. O Santos tem essa capacidade de criar meninos da Vila para o mundo e jogadores de alta qualidade. E eu acho que é mais questão de tempo. E ele vai dar muito certo no Santos. Eu vejo a história repetir o passado. Bom, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco sobre essa arena do Santos, que por enquanto não sai do papel. Se você é a favor de destruir a Vila Belmiro para fazer uma arena no lugar, ou manter a Vila Belmiro, fazer uma reforma e jogar a arena em outro lugar, para o Santos ter também a manutenção da Vila Belmiro, que tem muita história lá dentro. Eu não tiraria a vila, deixaria a vila lá, porque querendo ou não, a vila é histórica, a vila é mágica. Só quem pisou na Vila Belmiro sabe a energia que tem aquele lugar. Mas com certeza eu faria um estádio aqui na capital, porque o Santos, quando joga na capital, a gente enche todos os estádios. Não tem comparação a nossa torcida lá na Vila Belmiro quando a gente joga aqui. É totalmente diferente. E eu pegaria o Pacaembu se desse. E o Marcelo Teixeira diz que vai fazer uma nova arena. Porém, essa semana ele falou que vai esperar juntar o valor de 666 milhões, alguma coisa assim, para poder fazer a nossa arena. Ou seja, vai demorar muito tempo. Eu tentaria fazer algum acordo com o Pacaembu para deixar os jogos serem a maioria dos jogos aqui, porque conforme tiver mais público, vai ter mais gente assistindo, vai ter mais gente apoiando. É muito difícil as pessoas ficar se locomovendo para Vila Belmiro, querendo ou não, é horas, né? Eu, por exemplo, levo 2 horas para chegar na Vila Belmiro. Quarta-feira eu estava ansiosa, querendo muito ir, mas infelizmente não dá. Então, se pensar dessa forma, que o Santos pode ter mais torcida, pode ter mais apoio ainda, ele já teria feito isso fazia muito tempo, já teria trago para São Paulo, para a capital, há muito tempo. Queria que você falasse um pouco desse ponto que você citou, do Santos jogar em São Paulo. Muita gente brinca, o Santos não tem torcida, e é algo que eu penso totalmente diferente. O Santos, quando manda jogos em São Paulo, Morumbi, Allianz Parque, né, o Química Arena,
lota a capacidade máxima praticamente do estádio. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância do Santos também jogar em São Paulo. Teve recentemente um empate contra o Ceará no Allianz Parque. Falam-se também de jogar no Morumbi, um acordo do São Paulo e Santos para o Santos jogar no Morumbi e o São Paulo jogar na Vila Belmiro. Queria que você falasse um pouco da importância do Santos jogar na capital de São Paulo. Olha, o Santos tem mais torcedor do que parece, né? A Vila Belmiro, querendo ou não, é minúscula, cabe o máximo ali 15 mil pessoas. O Santos tem uma capacidade para colocar mais de 45 mil pessoas, se quiser, dentro de um estádio. E quando você traz o jogo para São Paulo, pessoas de todo canto conseguem ir. Agora, na Vila, eu sei que muita gente quer ir para a Vila, mas a capacidade é muito pouca. Então, quando você traz o jogo para a capital, você consegue unir gente de todos os cantos, ABC, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, porque fica mais fácil, fica mais perto para todo mundo vir. E o Santos jogando aqui, o Santos ganha. O Santos ganha. O público ajuda muito e eu acho que eles deviam fazer isso para já, sabe? Trazer a torcida para perto, até porque o Neymar não vai ficar para sempre, né? Depois que o Neymar sair, eu sei que uma boa parte da torcida vai junto com ele embora. Então, quanto mais a gente trouxer esse público para perto de nós, melhor para nós. Bom, Gabriele, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco do seu projeto Central dos Acréscimos, como que funciona, para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho mais de perto. Bom, a Central somos um bando de clubistas da faculdade que se juntou e a gente pretende mais para frente a Central ser uma empresa, né? Estamos montando tudo certinho para ser uma empresa. E a gente faz análise, a gente cobre jogos. No momento a gente tira do nosso bolso, né, para estar cobrindo os jogos, mas a gente vai sem medo, a gente desce para Santos, eu vou para Allianz Parque, eu vou para o Morumbi e a gente vai jogando as caras, tentando parceria. É um começo de um projeto, né? Já tem um ano, eu e a Jennifer entrou em agosto do ano passado. A gente topa qualquer coisa, desce para jogo, entra no meio da torcida de todo mundo. Eu acho muito, muito, muito legal. Eu não tenho esse bloqueio de estar no meio de outras torcidas. E é um projeto que está crescendo bastante e eu espero que dê muito, muito, muito certo. Eu faço convite para quem está acompanhando o bate-papo seguir a Central dos Acréscimos lá no Instagram. É um projeto interessante e concordo com você. Importante é o conteúdo, mesmo que nesse início seja algo difícil. Importante é o conteúdo de muita qualidade. E a Gabriela falou da Jennifer Araújo, que bateu um papo comigo falando um pouco sobre o Palmeiras. Faço convite também para vocês acompanhar o bate-papo. Eu te agradeço por ter tirado esse tempo para a gente falar sobre o Santos, projetar o que será do Santos nessa segunda metade de 2025. Faço convite para bate-papos futuros para a gente, quem sabe, falar de um Santos melhor no futuro, com o Neymar sendo mais decisivo. Com certeza a gente vai estar falando de Santos na Libertadores, hein? Anota o que eu tô falando. Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Minha primeira entrevista, aliás, né? Primeira entrevista onde eu não faço perguntas, eu só respondo. Se você gostou do bate-papo com a Gabriele Soares, faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder nada no canal Papo Técnico, que além de entrevistas com treinadores e jogadores de futebol, a gente também tem o análise de torcedor, que reúne a opinião do jornalista com a opinião de um torcedor e torcedora. Hoje a gente trouxe a Gabriele Soares, que além de torcedora do Santos, também é uma excelente jornalista. Então é isso, agradeço a audiência de todos. Então é isso, até a próxima. Tchau!